realmente a poupança não é o melhor lugar? A poupança hoje em dia, assim, ela ainda é muito utilizada, né? A Aham. galera é muito fã da poupança, até porque por ser um lugar mais simples para colocar o dinheiro, mas na verdade ela não é o melhor lugar porque ela rende muito pouco. Então, assim, em vista de todos os outros investimentos que existem, ela praticamente é o pior deles. Então ela rende muito pouco, só que normalmente a galera não tem um conhecimento, qual que é o melhor lugar, como é que eu faço para escolher um lugar diferente, e a poupança acaba sendo mais fácil porque está ali na conta do banco, e Isso. aí acaba sendo utilizado por muitas pessoas, né? Eu até vi um estudo essa semana que mais de 50 milhões de brasileiros têm dinheiro na poupança. E olha que interessante, né? A gente tem 200 milhões de habitantes, tipo um quarto do país tem dinheiro na poupança. Isso é um número muito grande, né? Quando a gente volta para investimentos mais complexos, bolsa de valores, outros tipos de investimentos, a gente tem só 2 milhões e meio, 3 milhões de brasileiros que investem em outros tipos de produtos. Já na poupança, um quarto do Brasil tem dinheiro na poupança. Seja pouco ou seja muito, né? Mas acaba que hoje em dia não vale muito a pena deixar o dinheiro na poupança. Na verdade, nunca valeu a pena, né? Só que hoje a gente tem mais conhecimento Hum, sobre isso. que a gente vai desvendar aqui ao decorrer do bate-papo. Mas assim, a gente teve algumas perguntas aí, uma delas, uma ouvinte, uma seguidora, mandou, né, de que é mais fácil. Né, igual você comentou, já tá lá no banco. Então, assim, que preconceito, né mesmo? Mas é igual o Diego tá falando. Nós vamos desvendar aqui o porquê, quais as vantagens de aplicar em outros lugares. E, assim, vamos falar como uma pessoa aí um jovem que acabou de começar no trabalho. Ele entende que ele precisa guardar dinheiro. E aí, o que ele conhece, porque o banco sempre aparece no aplicativo lá, né? Então tem a opção lá no aplicativo. Ele vai começar a pôr o dinheiro lá. Então o que você traz aí pra gente? Porque a seguidora falou assim: é mais fácil. E os outros jeitos são mais complexos. O que você orienta aí pra quem tá começando ou pra quem já faz tempo que trabalha e tal? Perfeito. A poupança, assim, né? Por que ela é mais fácil? Porque tá ali no banco. E assim, isso é bacana da gente entender, né? O banco quer que você deixe dinheiro na poupança. Ele prefere que você deixe o dinheiro na poupança ali dele do que você tire o dinheiro do banco e coloque numa corretora e invista em outra coisa. Por quê? Porque o banco usa o seu dinheiro para investimentos próprios, para usar em outras coisas que o banco pode utilizar e ele vai lucrar em cima disso. Quando a gente pega para olhar assim os dados da poupança, os números do quanto ele rende assim 70% menos do que um investimento simples e seguro. O que o banco faz? Pega o seu dinheiro e deixa nesse lugar que rende mais. E ele te paga menos. E ele lucra essa diferença. Então, para o banco, vale muito a pena ele mostrar que é fácil. Ele mostrar que é simples, ele deixar um botãozinho ali no seu aplicativo. Só colocar aqui, ó. Você já transfere da conta corrente para a poupança em segundos. Você pode utilizar qualquer dia, qualquer hora. Você pode até ter um cartão de débito da poupança, que alguns têm. Então, assim, o banco é interesse dele que seja fácil. Por quê? Porque ele ganha muito dinheiro com você deixando dinheiro na poupança. E outros meios, ele não tem benefício? Ele tem, mas é menor. Então Tá imagina vendo só, aí, gente? Quem tá sendo beneficiado não é você, é o banco, é o total. banco. Então já começa por aí a sua análise. Então, assim, Perfeito. eu quero ser o beneficiado, não o banco. Então, aí já começa aqui. Bom, a partir de hoje, eu vindo com emoção que eu preciso mudar. E a gente vai mostrar aqui pra você como. Então, você concluiu essa parte aí? De que o banco é beneficiado? Perfeito. Até uma vez que eu estava fazendo uma consultoria com uma pessoa e ela Ah, tinha dinheiro na poupança. E eu fui ah, explicar isso para ela. sim. Ela falou assim: nossa, mas se é tão ruim pra gente, por que, que o banco incentiva? Por que, que o banco mostra um monte de coisa? Porque a gerente do banco fala: deixa na poupança, ou compra isso, compra aquilo. Eu falei: é simples. O banco tem interesse no seu dinheiro. Então o banco não está interessado em você ter grandes lucros. Ele está interessado em ele ter grandes lucros. Então o foco é ele. Então isso é o que muda, né? Aí tem gente que fala assim: mas quando eu vou para poupança, é bacana porque tá muito rápido ali o dinheiro, eu consigo sacar a hora que eu quiser. Existem alguns investimentos que você coloca o dinheiro lá, ele rende mais que a poupança. Alguns demoram um dia para você receber. E aí, esse um dia acaba sendo um motivo para você falar assim: não, mas imagina só, eu preciso do dinheiro hoje à noite, só vou ter amanhã. E aí, alguns acabam tendo esse problema. Só que hoje em dia, existem investimentos que você saca na hora. Na mesma hora e rendem mais do que a poupança. Então, pensa assim: a poupança ela é boa para o banco. Para você, não é uma boa opção. Boa. O pessoal também tem um medo, assim, no quesito do que aconteceu lá em 1990, né? O governo Collor, ele foi anunciado ali,
que ia ficar preso o dinheiro do pessoal. Então, 80% do dinheiro foi aplicado ali e ficou retido, né? Então, assim, e diz que eles não conseguiram tirar. O que você tem... Até hoje as pessoas não conseguiram pegar o dinheiro de volta. O que você comenta aí sobre esse caso? Pois é, esse caso do Collor é emblemático, né? Quando a gente fala de poupança, principalmente pessoas mais velhas que viveram naquela época, tem pavor da poupança ou até de deixar dinheiro investido, né? Conheço pessoas que deixam dinheiro guardado numa caixa em casa. Debaixo do colchão. Debaixo do Será que colchão. existe ainda, gente? Existe, certeza. Porque eles têm medo de deixar o dinheiro no banco e esse dinheiro ser confiscado. Como foi na poupança, né? É importante a gente lembrar, assim, né? Lembrar, né? Eu não vou lembrar, óbvio, mas pelo estudo que eu já fiz sobre o assunto, foi na época dos anos 90, como você comentou, o Brasil vinha em um momento muito complicado, inflação muito alta. Então imagina só, a gente tinha inflação de 80% ao mês. Então imagina, você tem um produto que ele custa hoje R$100. Daqui a um mês ele custa 180. Tipo, ele subia muito, assim, era absurdo, isso mensal. Ao ano chegava a 2.000% de inflação. Então, assim, as pessoas tinham, elas nem queriam tanto guardar dinheiro. Elas preferiam pegar o dinheiro e já comprar produto e elas começavam a estocar produtos em casa. Por quê? Porque o produto que eu paguei R$10 hoje, amanhã pode estar 20 já. Então, e aí é bacana, né? Porque nesse momento criou-se aquele contexto, por exemplo, de você fazer uma compra mensal. Então, isso começou a acontecer ali, porque ela falou assim, meu, se eu ficar comprando picadinho toda semana, eu vou perder muito dinheiro. Então, ele recebia o salário e já comprava tudo. Comprava tudo, porque, ó, não sei o que vai acontecer daqui uma semana, duas. Então, o Brasil vivia um momento muito complexo. Existia a hiperinflação que a gente fala, né? E já passava ali por 4 anos, né? Que eles tentavam fazer algum reajuste, tentavam fazer alguma coisa e não conseguia. E quando o Collor assumiu, ele já tinha avisado antes, a ministra dele lá, a pessoa que mexeria com a parte de finanças, falou que teriam grandes mudanças. Só que ninguém sabia o que seriam as mudanças, né? E ele realmente aplicou muitas coisas. Eu lembro que, pelo estudo que eu fiz, ele colocou lá, por exemplo, ele tirou várias estatais, então empresas que eram somente do governo e tal, ele demitiu mais de, acho que 80 mil funcionários. Então ele fez um plano econômico muito grande, acho que foram 27 ou 28 diretrizes que ele colocou nesse plano. Só que uma delas foi o confisco da poupança. E não foi só poupança, tá? Foi poupança, foi conta corrente, foi alguns outros investimentos que existiam, só que o país usava muito a poupança. Então era bem mais utilizado do que hoje, né? Então por quê? Porque rendia pouco, mas rendia um pouquinho e a galera não tinha tanto conhecimento do que poderia escolher. E aí o da poupança ficou muito emblemático. Quando a gente olha os dados, pra você ter uma ideia, foi mais ou menos assim. Eu lembro que, pela matéria que eu vi, falaram assim, ó. A partir de hoje, você pode retirar acima de 50 mil cruzados ou cruzeiros? Eu até não lembro o nome que ele colocou. Eu Acima de acho que é 50 mil cruzeiro. cruzados, porque ele mudou para cruzado, né? Então, quem tivesse acima de 50 mil cruzados poderia retirar o dinheiro. E aí que a galera ficou louca, porque isso estava mais ou menos R$8.500. Então, quem tinha pouco dinheiro, falou, beleza, vou conseguir tirar. Agora, quem tinha muito dinheiro, aí ficou maluco. Porque falou assim, meu, eu tinha, sei lá, 50 mil reais, tinha 100 mil reais lá, você não pode retirar o dinheiro. O dinheiro, a ideia é que o dinheiro ficasse confiscado por 18 meses. Esse valor renderia 6% ao ano, que é o que a poupança paga hoje também, e renderia esse valor, você poderia recuperar de novo. Só que ali, o problema é que assim, a ideia, ela tinha um pouco de fundamento. Não total, Sim. tinha erros na ideia. É. Porque a ideia era assim, eu preciso parar de circular tanto dinheiro para que a inflação caia um pouco. E ela de fato caiu. No próximo mês ela caiu bastante. Só que acarretou em outros problemas, né? Porque a galera começou a ficar preocupada, pararam de comprar. Então imagina só, tinha casos de pessoas que, tipo assim, comprou um carro. A pessoa foi, vendeu o carro dela, imagina só, você vendeu o seu carro pra mim, Mário. Aí eu paguei lá pra você, sei lá, 40 mil reais. Você pegou o dinheiro e colocou na poupança. Dia seguinte saiu a norma. Acabou. O dinheiro que você vendeu o carro ou o imóvel ficou ali confiscado. E aí, vários problemas, né? Empresas quebraram, pessoas se suicidaram. Muitas pessoas se suicidaram por causa disso, porque ficaram preocupadas com ter o dinheiro de volta. E aí acabou que depois começaram a devolver um pouco do dinheiro. Só que na verdade até hoje estão devolvendo, né? Tipo, Até hoje. Em 2018 voltaram a devolver uma parte do dinheiro e foi um problema gigantesco. E isso causou um medo muito grande na pessoa de deixar o dinheiro guardado, deixar o dinheiro investido. Isso vem mudando. Já existem várias normas que hoje é praticamente impossível isso acontecer. Óbvio que é assim também, né? Se o país quebrar, que era o que estava acontecendo naquela época, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Quando o país começa a quebrar, mas hoje existem vários indícios, né? Então você consegue entender se vai cair para um lado parecido com esse e retirar o seu dinheiro. Então, por exemplo, poupança, investimentos de renda fixa que você consegue tirar o dinheiro mais rápido, você tem uma boa segurança. Então, hoje em dia, não é tão arcaico quanto aquela época, né? Então, hoje você... Tem muitas opções, né? Muitas opções. É muito difícil acontecer o que aconteceu lá atrás. E, de novo, não foi só a poupança. Foram outras coisas também, só que o dinheiro da maioria
estava na poupança. Até hoje tem gente que não gosta de investir na poupança com esse medo, né? E não é, então, e tem medo de deixar o dinheiro não só na poupança, mas em qualquer outro tipo de banco, como é que se diz esse nome? Tipo, em corretora, De né, por exemplo. corretora, né? E é legal a galera falar assim, mas eu vou deixar o meu dinheiro investido, eu vou correr risco. Mas você sempre está correndo risco.